Você vai aprender física, eu garanto. Fera, a gente já sabe desde que começou a estudar dinâmica, a gente viu aqui as leis de Newton e a gente sabe que um corpo livre da ação de forças, ou porque não tem forças atuando sobre ele, ou porque a resultante das forças é nula, está em um de dois estados de movimento. Está com velocidade nula e permanece em repouso, ou está com velocidade não nula e permanece em movimento em linha reta com velocidade constante, movimento retilíneo e uniforme. Isso significa que quando a gente tem uma trajetória curvilínea, a gente não tem situação em que a força resultante é nula, porque se a força resultante fosse nula e o corpo tivesse velocidade, ele estaria em movimento em linha reta. Ora, então toda vez que a gente tiver de uma trajetória curvilínea, a gente já sabe que tem força resultante não nula. E mais que isso, sabe que pelo menos uma das componentes dessa força resultante é radial, ou seja, está na linha do raio. E essa linha radial é sempre perpendicular à velocidade instantânea. Em cada instante, se você pegasse aqui esse lápis azul para representar o vetor velocidade e aqui o vermelho para representar a linha do raio, se eu vou mudando aqui o vetor velocidade, a linha radial vai mudando junto e sempre formando 90 graus. Como forma 90 graus, eu tenho uma aceleração, porque é a mudança do vetor velocidade, mas que não muda o módulo da velocidade. Essa linha radial é o suporte para uma aceleração que muda a direção da velocidade. Essa aceleração na linha radial é chamada de aceleração centrípeta e tem esse nome porque ela aponta para o centro. Então, nessa linha radial, apontada para o centro da trajetória, eu tenho uma aceleração que é chamada de aceleração centrípeta. Logo, toda vez que a gente tiver uma trajetória curvilínea, a gente tem uma força resultante que é não nula. E essa força resultante tem uma componente apontada para o centro, chamada de força resultante centrípeta. Essa força resultante centrípeta é calculada multiplicando a massa do corpo pela aceleração centrípeta. E sempre que a trajetória for curvilínea, isso aqui é não nulo, então é diferente do vetor nulo. Ives, e como é que eu calculo essa força resultante centrípeta? Ora, se eu souber quem é a aceleração centrípeta, é só multiplicar pela massa. O módulo dessa força resultante centrípeta pode ser massa vezes módulo da velocidade linear ao quadrado sobre raio, ou pode ser massa que multiplica velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, em função da velocidade linear é v ao quadrado dividido por r, em função da velocidade angular é ômega ao quadrado vezes r. Vale a pena dar uma olhada nos nossos vídeos de movimento circular, caso você não esteja familiarizado com os cálculos de movimento circular. A primeira coisa que a gente tem que ter atenção é que se é uma força resultante, ela é resultado da soma vetorial das forças. E aí, para a gente, serão relevantes as forças que apontam no sentido do centro, que são as forças convergentes, e as forças que apontam no sentido contrário, que são as forças divergentes.
A gente vai considerar positivas toda a força que apontar para o centro. E a gente vai considerar negativa toda a força que aponta para fora. Então, na hora de calcular quem é a força resultante centrípeta, a força resultante centrípeta, aqui eu já tirei o sinal de vetor, então a gente está falando em módulo, que é massa vezes aceleração centrípeta, e aí pode ser v ao quadrado sobre r ou ômega ao quadrado vezes r, ela vai ser igual ao somatório de todas as forças convergentes, ou seja, que apontam para o centro, menos o somatório de todas as forças divergentes, ou seja, que apontam para fora da trajetória. Então, mesmo que você tenha uma força inclinada, por exemplo, você vai pegar uma componente dela radial e a outra componente tangencial. A componente tangencial influencia no módulo da velocidade e a radial influencia na mudança da direção. Sempre que você tiver força resultante centrípeta, você pode calcular dessa forma ou você pode calculá-la dessa outra forma. E aí, muitos problemas vão dar as forças e você vai ajustá-las sempre fazendo tudo que aponta para o centro, menos tudo que aponta para fora. Algumas questões usam força resultante centrípeta como apenas uma das forças atuantes. Quer ver um exemplo? O rotor. O rotor é um cilindro oco, onde tem um corpo dentro, que devido à rotação, ele se sente sustentado, mesmo que não haja piso. Até porque, nesse caso, a parede é quem vai fazer a força normal. Como ele está encostado na parede, vai ter uma força normal empurrando ele. Essa força normal, percebam, é a força que está apontada para o centro da trajetória circular. Além dessa força, eu tenho uma força de atração gravitacional, que é a força peso, e para que ele não escorregue, tem que ter uma força sustentando, que quem vai fazer esse papel é a força de atrito. E aí, olha só, para que essa bolinha não escorregue, é preciso que essa força de atrito seja uma força de atrito estática. E mais do que isso, é preciso que a força de atrito estática equilibre a força peso. Então a gente sabe que a força de atrito vai precisar ter o mesmo módulo da força peso. Aí a gente poderia escrever que μ vezes normal é igual a m vezes g. Ora, mas veja que a força normal está apontada para o centro de uma trajetória circular. Se ela aponta para o centro, ela é convergente, ela aparece como positiva. Como ela é a única força apontada para o centro, ela é a resultante centrípeta. Então, aqui no lugar da normal, eu posso escrever uma dessas duas fórmulas. Aí eu posso escrever, por exemplo, que μ vezes m vezes ômega ao quadrado vezes r é igual a m vezes g. Quando eu simplifico, perceba que independente das massas, para que o corpo não escorregue, eu vou ter uma relação entre o coeficiente de atrito, a velocidade angular, o raio e a aceleração da gravidade. Se, por exemplo, perguntarem para você qual é o mínimo valor do coeficiente de atrito para que o corpo não escorregue, é só passar essas duas informações para o lado de lá dividindo. Se perguntarem qual é o raio para que não escorregue, você passa μ e ômega ao quadrado para o outro lado dividindo. Se perguntar qual é a mínima velocidade angular para que isso aqui aconteça, para que o corpo não escorregue, você passa o μ e o r dividindo e extrai a raiz quadrada. Então, você pode fazer várias perguntas e todas elas são respondidas a partir dessa expressão. Coeficiente de atrito, que multiplica a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, é igual à aceleração da gravidade. Com isso, você resolve todos os problemas de rotor.
Ives, mas e se ao invés de velocidade angular eu tiver velocidade linear? Aí você, ao invés de usar ômega ao quadrado vezes r, você usa v ao quadrado sobre r. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Objeto A de 8 kg, preso na extremidade de uma corda de 1 metro de comprimento, executa um movimento circular uniforme sobre uma mesa horizontal. A tração da corda é 200 newtons. Com relação ao objeto, sua aceleração e sua velocidade valem, respectivamente. Fera, como o movimento é na horizontal em cima da mesa, a força responsável pela trajetória curvilínea, que vai fazer o papel da centrípeta, é a própria tração. E aí, força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Isso vai ser igual a tração. Ele nos diz na questão que a massa é igual a 8. Ele nos diz que a tração é 200. E aí ele pede quem é a aceleração centrípeta. Ficou fácil. A aceleração centrípeta vai ser igual a 200, o 8 que está multiplicando passa dividindo. A aceleração centrípeta vai ser igual a 25 metros por segundo quadrado. Simples assim. Aí a outra pergunta que é feita é qual a velocidade? Se a gente lembra que a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r, e isso aqui a gente acabou de encontrar vale 25, o valor de v ao quadrado vai ser 25 vezes o valor do raio. O raio passa multiplicando, o raio vale 1. Ora, então o valor da velocidade vai ser raiz quadrada de 25 vezes 1, que é 25. A raiz quadrada de 25 é 5 metros por segundo. Então a gente vai procurar qual é a alternativa que dá nessa ordem 25 metros por segundo quadrado e 5 metros por segundo. A gente encontra que a alternativa correta é a da letra C, C de coisa fácil, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos. Um avião de brinquedo é posto para girar num plano horizontal preso a um fio de comprimento 4 metros. Sabe-se que o fio suporta uma força de tração horizontal máxima de valor 20 newtons. Sabendo-se que a massa do avião é 0,8 kg, a máxima velocidade que pode ter o avião sem que ocorra o rompimento do fio é... Espera, quando você lê com atenção e vê que o avião está voando horizontalmente, a trajetória é circular e horizontal, você percebe que a única força responsável por manter o avião em sua trajetória é a tração. E como a trajetória é circular, a gente já sabe então que a tração está fazendo o papel da resultante centrípeta. Logo, encontrar a tração é encontrar o valor da força resultante centrípeta. No caso, a tração máxima vai permitir que a gente tenha a máxima força resultante centrípeta. Ora, a tração máxima eu vou encontrar fazendo m vezes v ao quadrado sobre r. A massa do avião é constante, o raio é constante. Logo, quem influencia a tração é a velocidade. Quem pode variar é a velocidade. Isolando a velocidade, que é o que a gente quer, o r que está dividindo passa multiplicando, o m que está multiplicando passa dividindo, e eu fico então que a velocidade máxima ao quadrado vai ser igual a r vezes a tração máxima, tudo isso dividido pela massa. Substituindo, eu tenho v ao quadrado é igual o raio da trajetória. O raio da trajetória na questão é dito que vale 4. A máxima tração, 20 newtons. E a massa, 0,8. 4 vezes 20 é igual a 80. 80 dividido por 0,8, como aqui tem uma casa decimal,
a gente pode aumentar um zero no numerador, 800, e eliminar esse zero aqui do denominador. 800 dividido por 8. 800 dividido por 8 é 100. Então, v ao quadrado é 100, o que significa que o valor de v vai ser a raiz quadrada de 100, que é 10, como as unidades estão no sistema internacional, 10 metros por segundo. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos. Olha aí, fera. Nessa questão, a pessoa encostada na parede está fazendo o papel do pincel que estava na minha mão. Enquanto eu estava girando, o pincel não escorregou na minha mão, como você viu no vídeo. E por que é que isso acontece? Bora dar uma olhada na parede, fera, onde a pessoa está encostada. Essa parede está girando e aí a pessoa está aqui, digamos que a pessoa seja essa bolinha. Vamos olhar as forças que estão agindo sobre ela. O corpo está sujeito à ação da gravidade, tem massa, então tem aqui uma força de atração gravitacional, que é a força peso. O corpo tenderia, por conta da força peso, a escorregar pela parede e não escorrega por causa do atrito. Então, se ele não escorrega, tem aqui uma força de atrito estática. E a gente já sabe que se ele não escorrega, essa força de atrito equilibra com a força peso. Ora, mas para ter força de atrito, tem que estar comprimindo a parede. Então, se o corpo comprime a parede comprime o corpo de volta com uma força perpendicular, que é a força normal. Ora, fera, o corpo está girando aqui, ó, fazendo esse movimento. Então, veja que o centro da trajetória está aqui, ó, que é para onde a força normal aponta. E por conta disso, eu posso dizer que a normal é quem é a nossa força resultante centrípeta. Ora, fera, se o lápis está aqui, encostado na minha mão, e eu estou empurrando, a normal está aqui nessa linha, e para ele não escorregar, o atrito tem que estar aqui para cima nele, contrário à força-peso. Ora, quando eu estou girando, essa normal está apontada para o centro da trajetória. Por isso que a normal e a força resultante centrípeta aqui são iguais. Ora, fera, e eu sei que a força de atrito e o peso estão se equilibrando. Então, eu sei que peso está equilibrando aqui com a força de atrito. Ora, mas força de atrito, fera, eu sei que no limite da força de atrito é μ vezes normal. E como ele quer saber a mínima velocidade para que o corpo não escorregue, eu estou com a força no limite. E aí, essa normal que aparece aqui, fera, tem mesmo o valor da força resultante centrípeta. Então, eu posso escrever que peso para o rotor, peso, é igual a μ, que multiplica força resultante centrípeta. E agora é só desenvolver, fera. Força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Isso aqui é μ vezes velocidade ao quadrado, dividido por R vezes G. Eita, fera, viajei total. Não tem esse G aqui embaixo, não. É força resultante centrípeta, que é M vezes V ao quadrado sobre R. Desculpa a falta de concentração, fera. Passou um barulho aqui do lado e tirou minha atenção. Mas o que acontece é que mv ao quadrado sobre R é a força resultante centrípeta. Como tem m de um lado e tem m do outro, simplifiquei, ficou simples. O R que está aqui dividindo, fera, eu posso passar para o outro membro multiplicando. E o μ que está aqui multiplicando, eu posso passar para o outro membro dividindo. Eu fico então que R vezes G dividido por μ é igual a V ao quadrado, de onde eu vou tirar que a velocidade no limite tem que ser igual a raiz quadrada de R vezes G, tudo isso dividido por μ. O raio da trajetória foi dado, fera, 4 metros. Além disso, eu tenho o coeficiente de atrito, que é 0,4, e eu sei que a gravidade vale 10. Então, a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de raio da trajetória 4 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, dividido por 0,4. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 40 dividido por 0,4.
40 dividido por 0,4, fera, é 100. Então eu tenho que a raiz quadrada de 100, que é 10, é a resposta procurada. 10 metros por segundo, que eu encontro na alternativa da letra B. B de boazinha, questão tranquila, fácil, sem problemas para você, fera. É só lembrar esse sisteminha aqui e você resolve os problemas de rotor. Quando você tiver um rotor no limite do escorregamento, normal faz o papel da resultante centrípeta e peso o valor da força de atrito máxima. Tranquilo, fera?